uma coisa que eu ia perguntar para o senhor, porque eu sou um acadêmico em começo de carreira, estou no meu doutorado ainda, mas eu confesso que eu tenho uma certa inveja dos professores que vão se aposentando, porque eu tenho a impressão que você colhe aqueles louros de não precisar lidar mais com a burocracia acadêmica, com aquelas coisas administrativas chatíssimas, e você pode se dedicar à parte boa, que é escrever, ler, dar palestra. Eu estou muito iludido, ou é mais ou menos isso mesmo? Depende, né? Depende do seu projeto de vida. Né? Eu sou, sobretudo, professor, e professor professa, acredita, e eu acredito nos alunos. Então, realmente, a gente se desvencilha dessa carga burocrática de preencher papéis e reuniões que não levam a muita coisa, mas, assim, eu continuei, por opção, a manter contato com os meus alunos e tenho ainda compromissos com a USP, com a pós-graduação, e isso, de certa forma, me alimenta. Agora, fazendo um pé de página aí na sua observação, nunca foi para mim muito fácil escrever. Eu sou daqueles que sofrem com a escrita, não é? Mas acho que com o tempo a gente vai ficando masoquista mesmo e vai gostando de sofrer e cada vez escrevendo mais. Não é? Eu invejo muito essas pessoas que têm uma escrita solta, livre, que eu vou e volto. Eu estou mais para parafuso do que para prego. Eu vou muito nas voltas da, da produção. Entendi, professor. Mas agora o senhor está produzindo algum trabalho específico? Tem alguma coisa que a gente pode esperar sair aí em breve? Tem, claro. Assim, desde que a gente faça uma opção de continuidade, não dá para parar, não é? Eu continuo com algumas orientações centradas agora na área de história oral, não é? E tenho os meus projetos pessoais. Eu, no momento, estou envolvido em 3 projetos, sempre em parceria, porque eu acredito muito na questão do envolvimento dialogado com parceiros, não é? E acho que, para a gente falar de questões públicas, a gente tem que, em primeiro lugar, quebrar o exclusivismo da produção, principalmente na minha área. Não é? Assim, eu respeito muito, admiro profundamente aqueles intelectuais solitários que se internam com seus livros, mas essa não é a trajetória que eu estou buscando, não. Então, no momento, eu estou fazendo um trabalho que é muito lento, muito assim detalhado, com histórias de mulheres analfabetas, particularmente pensando não só como essas pessoas veem o mundo, mas assim, tentando entender os aspectos subjetivos, e por aí eu trabalho muito com sonhos de mulheres iletradas, não é? Que é um trabalho extremamente interessante, que eu faço em parceria com 2 colegas da Baixada Fluminense. Outro trabalho, estamos começando agora um projeto envolvendo os alunos do Departamento de História da USP sobre a memória do departamento, porque é incrível um departamento de História que, enfim, tem
um cuidado bastante extenso com produção externa e não teve ainda uma oportunidade de parar para si pensar. E estou também desenvolvendo um outro projeto, esses dois últimos, com uma parceira, que é a Marcela Boni. Esse projeto é sobre a presença dos brasileiros fora do Brasil, mas dentro de uma perspectiva política. Como é que esses brasileiros, no caso específico, que moram em Nova York, estão reagindo a todas essas mudanças que nós estamos passando. Há um grupo específico chamado DDB, Grupo de Defesa da Democracia Brasileira, que assim, tem atuado muito nessas ações, por exemplo, contra a visita do Bolsonaro a Nova York, e como isto vincula questões subjetivas de identidade, de reorganização da cidadania fora do espaço físico. Olha, professor, acho que, de fato, a aposentadoria não trouxe descanso para o senhor mesmo, viu? O senhor está trabalhando muito ainda. Quer dizer, descanso, assim, eu terei tempo depois de morto, né? Eu acho que enquanto, assim, vida houver, assim, eu me alimento muito de trabalhos, né? Isso me dá uma vitalidade grande. E, particularmente agora, nós acabamos um livro que acaba de ser publicado, não é? Sobre história oral, que eu fiz com um aluno também, Leandro, onde a gente começa a pensar uma superação de uma fase de implantação da história oral no Brasil. Então, nós começamos a trabalhar com história oral aplicada, não é? Que é um conceito novo, como é que a gente transfere a experiência de um pequeno grupo para um coletivo, não é? Que interessante. O livro foi publicado por qual editora? Pela Contexto, né? Eu tenho trabalhado concentradamente com a editora Contexto, é o meu quinto livro com essa editora, e é um livro bastante provocativo, porque mais do que dar um balanço, né, do que tem sido produzido na história oral brasileira, nós procuramos discutir como aplicar, como fazê-la ganhar um sentido político, né, envolvendo os participantes de uma forma ativa. Né? A editora Contexto do professor Jaime Pinsky, que eu já tive o prazer aqui também de entrevistar. Professor, bom, para quem não sabe, essa entrevista, esse prazer que eu estou tendo aqui de conversar com o professor José Carlos Sebe, ela nasceu, na verdade, de uma outra entrevista. Algumas semanas atrás, eu conversei aqui com a minha amiga, historiadora, a professora Suzana Ribeiro, e ela foi orientando o professor Sebe, e ela acabou comentando que o professor Sebe era uma pessoa excêntrica. Eu falei que quando eu estava na graduação, eu tinha um pouco de medo do Sebe, porque ele tinha uma forma de ser muito bravo. Ela me mandou, depois que a entrevista foi ao ar, ela mandou uma mensagem um pouco nesse tom: olha, o Sebe assistiu a entrevista. Talvez ele não gostou de algumas coisas que ele ouviu lá, ele quer falar com você. Eu já fiquei meio meu Deus, o Sebe vai brigar comigo. Então, professor, a gente tá numa chance de resposta aqui, de que o senhor explicar um pouco por que essa fama que o senhor tem de uma pessoa meio brava, né? Eu fui aluno de dois ex-orientandos seus, da Samira
e do Luiz Felipe. E aí você fala, não, o Sébio é meio bravo, viu? O que acontece, professor? Bravo não, eu acho que eu fui rigoroso. Aliás, eu não fui. Eu sou e quero continuar rigoroso. Né? E isso, evidentemente, tem uma leitura, às vezes, um pouco defensiva das pessoas, mas eu não sou bravo, não. Pelo contrário, eu acho que a idade vai, assim, flexibilizando a gente vai. E eu até estranhei um pouco isso, e eu tenho certeza que assim, os meus ex-alunos não me chamariam de bravo, não, particularmente esses dois que você citou. Assim. E acho que bravo não também, porque sempre o meu rigor foi muito bem humorado. Eu nunca perdi a picardia. Eu acho que a sutileza na orientação é um elemento muito importante. Agora, excêntrico, eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi de mim, não é? Porque, assim, Mas faz sentido, né? Você pensar que o excêntrico, alguém fora do centro, o senhor é uma pessoa que começou na história moderna e terminou como um grande propagandista da história oral, né? O senhor nunca foi uma mas pessoa que ficou numa bolha, né? não. Não. Eu acho que, assim, o nosso lema, o lema do Núcleo de Estudos em História Oral, sempre foi: vamos fazer o que os outros não estão fazendo. Né? Quer dizer, eu sou um pouco contra essa história desconstrutiva ou decolonial. Eu gosto de pensar para frente, eu não gosto de pensar para trás. E, assim, nesse sentido, buscamos sempre investir nas novidades, não é? De maneira crítica. E eu acho que o melhor lugar para fazer história oral, para mim, seria mesmo no departamento de história, porque uma das questões que a gente coloca como assim, vanguarda na nossa preocupação é a discussão sobre documento. Né? E, enfim, o departamento de história, com toda a tradição de trato do documento, era um lugar ideal para promover um debate ou um diálogo sobre novas formas de produção de testemunhos. Não é? E por isso eu nunca quis sair do departamento de história. Houve um momento que nós fomos convidados para ir, por exemplo, para a USP Zona Leste, e eu preferi ficar no departamento de história mesmo, para lá a gente ter o diálogo que acabamos tendo. Não é? E, nesse sentido, a gente sempre esteve na beira do abismo, discutindo com os colegas. Uhum. Bom, agora que a gente disse essa injustiça de dizer que o senhor é bravo, vamos falar agora de um assunto que para mim é muito interessante. E conta pra gente como é que foi essa trajetória de você entrar como um professor numa cadeira de história ibérica, ter suas pesquisas voltadas para a história moderna, e aí ter essa mudança drástica de foco, assim, que foi ir para a história oral. Como é que a história oral apareceu na sua vida? Como é que foi essa decisão? Como é que foram as resistências dos colegas? Bem, vamos começar pelo fim, não é? Quer dizer, eu me considero hoje menos um especialista em algum campo de história e muito mais um
clínico geral da história. Não é? Maravilha. E, na verdade, isso tem uma fundamentação teórica muito mais consistente do que na aparência pode, enfim, aflorar, não é? Porque partimos de alguns princípios que vêm já desde Lucien Febvre, que passa depois por Marc Bloch, enfim, que chega a um termo de definição com Foucault a partir do diagnóstico do presente. Né? Então, em termos de meandros teóricos, mais ou menos esse foi o encaminhamento. Isso para dizer que nós não estamos pensando numa história oral que se resume a entrevistas, enfim, é muito mais assim, seguro do que pode, à primeira vista, parecer. Né? E nós começamos de uma forma bastante lenta. Em primeiro lugar, não havia já no Brasil um certo campo aberto para a história oral aflorar em diferentes lugares. Em São Paulo, nós temos da PUC, na própria USP, tínhamos o CERU, aqui no Rio, tinha o CPDOC, outros campos importantes, que já estavam trabalhando com esta tensão da superação da ditadura. Eu sou daqueles, isso é bastante discutível, mas eu tenho uma posição muito firmada, que história oral é resultado da democracia, ou da redemocratização do país depois da ditadura política. Então, a gente encontrava um ambiente onde as pessoas podiam falar. Né? Não há história oral sem democracia. A história oral é uma dimensão do direito de falar. Uhum. E, evidentemente, num processo ditatorial, nós temos uma limitação disso. Eu me lembro muito do caso do Juruna, do índio que andava com um gravador, assim, então vamos gravar. De tal forma, a censura deturpava e ambientava de maneira negativa qualquer explanação. Então, na abertura política, no Brasil, alguns grupos vão cuidar do que vai ser considerado memória da ditadura. Esse conceito é bastante criticável, né? Mas, de toda forma, era quando, então, pessoas como Gabeira, por exemplo, começavam a escrever as suas memórias e havia um consumo potencial destas experiências, desses registros de experiência. É nesse ambiente que a história oral brasileira surge. E eu gostaria também de salientar essa expressão história oral brasileira, não é? Porque é lógico que isso é um movimento internacional, um movimento bastante cultivado em alguns países, no México, por exemplo, ou na Itália, onde há um grupo bastante expressivo de intelectuais trabalhando com essas questões do discurso, mas a história oral vai surgir no Brasil com uma provocação externa. Primeiro, são os brasileiros que estavam fora do Brasil, no exílio, que vão, eles, escrevendo suas próprias experiências, não é? Tanto
no masculino como no feminino, não é? E esses primeiros trabalhos trazem, então, de brasileiros de fora para brasileiros de dentro, uma ventilação, oxigenam um pouco esse debate que vai se firmando, não é? E de uma maneira mais complicada em determinados setores, como o Departamento de História, por exemplo, onde, então, se estabelecia o grande problema. Bem, como vamos fazer a história destes grupos, não é? E, evidentemente, isso tem assim, um perfume que extravasa o próprio canteiro da experiência dos exilados, né? Por exemplo, no próprio Departamento de História, já com vínculos com outros grupos, surge um trabalho sobre a memória dos negros. A professora Maria de Lourdes Janotti vai, então, juntamente com a professora Hebe Matos, aqui da UF, fazendo algumas investigações sobre como trabalhar essa questão da memória, que, afinal, vai apenas se constituir como um problema da história oral muito recentemente, porque até então era entrevista, era prática de projetos com um vínculo político, sem chegar na questão da memória. A memória estava sempre subjacente. Bem. Tá, entendi. Mas é um processo que, creio eu, principalmente acho que num departamento como a USP, e quando eu falo num departamento de história como o da USP, é que existe um certo conservadorismo, talvez. O conservadorismo não no sentido pejorativo, mas uma escola muito mais clássica, muito mais tradicional. O que, creio eu, o senhor deve ter arranjado assim, vários olhares mais tortos, né, para o senhor quando, enfim, começou a falar desse assunto. Ainda mais num período que eu acho que não era assim, a história oral não era tão unanimidade assim. Foram tranquilos no departamento? Olha, achei muito boa essa questão, né? Veja, o departamento de História da USP é um departamento francês, né? Há toda Sim. uma vocação, né? O próprio Brodel passou por lá, enfim, deixou uma marca muito clara de um vínculo francês. E a história oral francesa é bastante limitada, porque, afinal, estamos falando de uma cultura letrada, de uma cultura onde a experiência da escrita é muito vigorosa, não é? Então, não há, até hoje, na França, um espaço de abertura tão grande para a oralidade. Lógico que há polos trabalhando com história oral na França, polos muito importantes, o Jutard, por exemplo, mas não tem a vivacidade que vai encontrar em outros lugares. E isso, de certa forma, contaminou a percepção da USP da aceitação da história oral, não é? E, de outro lado, toda essa modernização francesa da história da USP, não é? Vai dialogar com uma outra tradição, que é a tradição mais presente fora dos meios críticos acadêmicos, que é a percepção positivista da história, onde a fidelidade ao documento, e acho que uma
a ausência desse debate, uma ausência mais constituída desse debate, faz com que a história oral brasileira, de certa forma, se contamine muito dessa tradição positivista. Eu vou te dar um exemplo. Muitas pessoas ainda não separam o que é o oral do escrito. Não entendem que são dois códigos diferentes. E, por isso, muita gente, alguns de forma inocente, até inocente demais, acabam pensando que o escrito é o duplo do oral, ou o oral pode estar contido no escrito, como se fosse a mesma coisa, não é? E, assim, isso tem outras implicações no modo de produzir o texto, não é? Onde pessoas... mas não foi assim que o fulano falou. Como se fosse possível o assim como o fulano falou estar no oral e no escrito. Quer dizer, não se imagina a teatralização requerida da passagem de um estado oral para outro estado escrito. E algumas pessoas assim até perguntam: mas onde estão as perguntas? Sem entender que as perguntas podem estar contidas nesse linguajar transcriado, que é o texto vertido. Não é? Há muita inocência, e, sobretudo, uma falta de diálogo entre os grupos que trabalham com isso. É muito interessante você falar dessa influência francesa do departamento da USP. Eu tive na USP poucas vezes, e agora eu tô como doutorando na Unicamp, que ali a gente toma chá de Thompson todo no café da manhã. E é muito interessante, eu vejo muita diferença, assim, quando eu vejo os colegas da USP, que existe um certo apego mesmo a uma tradição, assim, que talvez seja próprio dos franceses. Pelo menos quando eu leio, assim, alguns autores franceses contemporâneos, eu vejo certo apego a traduções. Um exemplo, eu sou um certo entusiasta da história mundo, da história global. E eu fui ler um livro de um historiador francês chamado Patrick Boucheron, que basicamente ele defende uma perspectiva de história global, mas que a França é protagonista. É uma história global, mas não, é uma história da França para o mundo. Eu vejo isso assim, muito forte, que tem um certo apego a essas tradições. Eu quero fazer uma pergunta. Bom, o senhor passou algumas décadas na USP, tem um trabalho forte lá, mas passou por várias outras universidades. Assim, como é que o senhor vê de benefício e malefício certas defesas de tradição na universidade brasileira? Veja, você coloca dois problemas muito interessantes, né, e que sempre me preocuparam muito. Eu admiro demais esses intelectuais que não viajam em termos físicos, de contato com outras pessoas, e não só com outras correntes. Eu volto aos romanos: navegar é preciso, a gente tem que usar a precisão da viagem no sentido da necessidade de viajar. Eu me comporto dentro desse outro grupo, que assim, sempre buscou contactos com outras experiências vivenciadas. Eu sempre precisei conhecer os outros intelectuais. E por isso que um dos meus livros centrais é a Colônia Brasilianista, onde eu entrevistei, então, um grupo enorme de intelectuais que eu queria ver como é que essas pessoas experienciavam a história.
Então, eu acho que esses professores que não não tiveram tantos contatos, fazem um trabalho notável, porque eles entendem esta linhagem pelas teorias, pelos livros. Mas, assim, a minha opção foi outra, exatamente de sair. E isso, evidentemente, afeta a interpretação da globalização da história ou de uma história na globalização, não é? Assim, o nosso grande desafio hoje, da historiografia brasileira, é deixar de ver o Brasil como um umbigo do mundo, como diria Vieira, não é? Assim, é ver um pouco como é que nós estamos num processo de percepção da internacionalização da história e coisas desse tipo. Não é? É interessante, o senhor citou aí um trabalho seu com brasilianistas. Eu tenho uma questão que eu estava esperando o momento para te fazer sobre isso. Porque há um tempo atrás eu li um livro seu, um livro curto, que foi publicado pela acho que é editora Brasiliense, que é Introdução ao Nacionalismo Acadêmico, Os Brasileiros. O brasilianista, ele é uma figura que eu acho muito interessante, porque houve uma época que ele era uma figura muito estereotipada, né? Que era aquele cara que você claramente via que era um turista, que usava sandália e meia, aquelas roupas mais largas e tal. E essa é uma figura do brasileiro muito interessante, porque esse texto foi citado em uma outra entrevista que eu fiz com a professora Bárbara Weinstein, que ela disse que gosta muito desse texto do senhor, então daí eu tive a curiosidade de ir lá e ler. Mas, assim, há uma questão inegável, que é o advento da história global, ou aquilo que o Subramanian chama de histórias conectadas, e que cada vez mais nós estamos olhando para a história por um viés transnacional. Acho que ainda existe uma certa resistência no Brasil, mas creio que vai ser um pouco inevitável a gente ver mais e mais disso. O senhor acha que com essa a massificação desse pensamento transnacional, esse olhar para a história de uma maneira mais global, vai fazer com que certas categorias de historiador não façam mais sentido, como brasilianista, como americanista, contemporaneista? Você acha que essas categorias de historiador vão fazer menos sentido ou vão ser ressignificadas? Bem, veja, em primeiro lugar, o brasilianismo tem uma história, não é? Ele tem etapas de sua realização. E brasilianista não é apenas norte-americano. Brasilianista é qualquer estudioso de outra cultura que contempla o Brasil como seu objeto de análise. Bem, o brasilianismo nasce realmente de uma certa curiosidade exótica, aí eu até usaria a sua palavra, até excêntrica, porque era o exotique mesmo, o olhar de fora que via a nossa cultura como alguma coisa, enfim, quase que bizarra a eles, certo? Isso vai mudando, né, dos pioneiros. Nós temos um momento de corte com Charles Wagley, que então vai comandar em Colômbia todo o seminário que acaba impactando uma geração que, por sua vez, são chamados filhos de Castro, que vão se beneficiar das verbas ocasionadas pela Revolução Cubana, né, provocadas, e é o grupo que já vem para cá e que faz uma história realmente contemporânea do Brasil. Vão mexer em Vargas, na modernização, na industrialização, na agricultura, e que, evidentemente, provocam um cisma que vai nos chacoalhar bastante. Depois temos
a era dos especialistas. Então, negro estudando negro, gay estudando gay, intelectual estudando intelectual, e, finalmente, a gente chega numa nova categoria, que é a categoria presente, que eu estou chamando provisoriamente de brasilianeiros, que são pessoas que têm namoradas ou aprenderam português por causa da bossa nova, enfim, acabam tendo uma relação mais afetiva. Agora, tudo isto tende, sim, a se dissolver na medida em que começam a existir progressivamente trabalhos muito mais conectados a outras regiões. Por exemplo, Kim Butler trabalhando a questão da escravidão, não pela percepção nacional, mas pelo Atlântico todo. Não é? Então, esse tipo de trabalho começa a seduzir novas gerações de analistas do Brasil e do mundo, não é? Já com uma percepção muito menos ligada ao nacional, e muito mais ligada à questão de gênero, à questão de classe, à questão de religiosidade, que são temas que assim transitam em diferentes experiências. Brasilianista, enquanto termo, vai ficar apenas um adjetivo referencial sem um teor político que teve durante certo tempo. Mas o senhor vê por um certo prisma que não só o brasilianista, mas as categorias temáticas dos historiadores, de vocês. Sim, eu gosto bastante dessa sua provocação, porque ela me leva a um pedaço que eu não respondi direito de outra questão anterior. Como é que eu me tornei assim, oralista? Como tem medievalista, quem estuda a Idade Média, quem estuda oralidade é oralista. Isso me tira um pouco desse campo do historiador, etc., e me dá um certo conforto para trabalhar. Veja, quando eu dava o curso de História Ibérica, eu tinha dois vetores que me preocupavam bastante em termos didáticos. Eu nunca quis fazer avaliação de cursos por uma provinha ou por um trabalho que não tivesse algo a ver com as pessoas. Então, por exemplo, quando eu dava o curso de Ibérica, atenta ao período colonial latino-americano, eu estava muito preocupado. Bem, nós temos uma imigração portuguesa, uma imigração espanhola aqui. Vamos ver como é que esses portugueses e espanhóis viam, por exemplo, a Inquisição. Então, punha o pessoal em campo para entrevistá-los sobre o que é ser português no Brasil. Entende? Isso me levava, aliás, levava o próprio aluno a uma reflexão sobre essa questão do tempo histórico muito mágica, né? Os alunos adoravam. E isso eclodiu, teve um momento mais vibrante, quando eu comecei a trabalhar com Guerra Civil Espanhola, então, entrevistar espanhóis que estavam no Brasil ou vieram para o Brasil. Veja, a gente está falando de 20 anos atrás, ainda tinha um contingente vivo bem mais expressivo. Então, isso encantava os alunos, né? Porque daí a gente ia para literatura, ia para o Saga, do Érico Veríssimo, ia para a tradução que o Monteiro Lobato faz, de Por Quem os Sinos Dobram, logo em 1940, e isso já esparramava literatura com história, com experiência, e foi desse jeito que eu vou usar uma palavra não muito politicamente correta, que eu fui contaminando os alunos
E esse vírus positivo teve um resultado estupendo, muito bom. Que interessante. Professor, eu queria mudar só um pouquinho o prumo da nossa conversa, porque eu queria falar um pouquinho da sua trajetória agora, que eu acho muito rica e que pode ser objeto de discussão aqui para a gente. Porque o senhor não é graduado na USP, o senhor é formado pela Universidade de Taubaté. O senhor é de Taubaté, é da região? Eu sou Vale Paraibano, eu nasci em Guaratinguetá, mas foi só uma questão, minha avó morava lá e eu ainda sou do tempo que nascia em casa, então minha mãe foi dar à luz na casa da mãe dela, em Guará. Imediatamente voltei para Taubaté, onde meus pais tinham loja, como todo libanês, assim, próximo ao mercado, aquela costura toda do imigrante libanês, não é? E estudei, eu fui interno no Colégio São Joaquim, em Lorena, onde eu fiz o antigo ginásio, depois voltei para Taubaté, e de Taubaté, em Taubaté eu me formei, não é? E logo quis fazer pós-graduação na USP, e, enfim, acabei chegando à USP, de onde eu nunca mais saí. E como é que foi essa chegada à USP, assim? Porque a Universidade de Taubaté, apesar de tradicional, a Unital ela é bem menor em tamanho de proporções, né, do que a USP. Foi um susto muito grande você chegar e, de repente, encontrar lá a Universidade de São Paulo? Como é que foi os primeiros contatos com a professora Sônia Aparecida Siqueira? Susto eu tomei quando eu me aposentei, que eu olhei para trás e vi toda a trajetória, né? Eu não tive tempo de ter susto e nunca fui de me deixar muito assustado. Eu sempre fui mais guerreiro. Eu conheci a professora Sônia em Taubaté, não é? E logo eu estava interessado, ela foi minha professora lá, e eu estava interessado em pós-graduação, e ela orientava na USP, e me apresentou para o Professor França, então a gente acabou se compondo bastante juntos, né? E, assim, foi muito interessante eu chegar à USP, porque eu não entrei, como hoje é possível, por concursos, né? Eu entrei, então, como assistente voluntário. Durante 4 anos, eu trabalhava de graça, eu vinha de Taubaté para São Paulo, dava aula durante 4 anos, sem receber nenhum tostão, e naquele tempo, recém-casado, constituindo família, pagando gasolina, todo, sem sala, sem algumas satisfações que hoje são ofertadas ao pessoal, não é? E eu fui entrando, digamos, pelas bordas para um ambiente que era altamente uspiano, né, de pessoas formadas pela USP, ou de modestas dinastias de uspiano, pais e filhos que estavam lá, enfim. E talvez por uma condição pessoal, eu nunca quis afrontar ninguém, nunca. Mas eu acabei convivendo com o pessoal de 2 sobrenomes, né? As famílias uspianas integradas, sem muitos atritos. Eu estava muito mais interessado, e eu comecei essa entrevista dizendo isso, em ser bom professor, do que propriamente integrar uma constelação assim. Mas eu também nunca me senti muito satélite, não. Eu acho que
as rejeições que eu tinha eram muito mais com essa coisa. O que é isso, história oral no departamento de história? Certo? Até que, então, mas sempre consciente, é aqui que eu tenho que ficar, é isto que eu tenho que fazer, são com esses alunos que eu tenho que me relacionar, e foi assim. Não é? O senhor era um outsider na USP, né? Mas assim, como eu disse, eu só tomei consciência dessas exoticidades depois que eu me aposentei. Enquanto eu estava lá, não, eu tinha luta. Eu sempre fui muito de ir ao escritório, à minha sala, que eu tenho até hoje, aliás, entende? E permanecer lá e conversar com o aluno. Eu sou muito conversador, e conversador com o aluno. Gosto muito disso. E uma coisa que sempre falo do senhor é que o senhor orientou muitas mulheres, inclusive, na USP, que existe ainda, né? Eu acho que já há uns 15, 20 anos atrás, acho que o machismo estrutural acadêmico era muito mais presente, né? Então, você tinha muito mais historiadores indo para o ensino fundamental e ensino médio do que talvez seguindo tanto na pesquisa, na pós-graduação. Eu não sei, eu vou fazer uma observação, eu acho que um pouco nessa contramão. Quer dizer, o departamento de História da USP sempre foi um departamento muito feminino. Sempre foi um departamento onde, numericamente, mulheres importantes, mas sempre atuaram. Ainda que a gente tenha, não por culpa do departamento, mas por culpa do consumo de um tipo de história, muito mais assim, reputado os homens. Quer dizer, um departamento que tem um Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, não pode ser um departamento que não assim, exerça certo sombreamento nas diversas mulheres. Né? Nós estamos falando de historiadores importantes, estamos falando de assim, pessoas que mexeram com a história da escravidão indígena, com a história da escravidão, com o movimento republicano brasileiro. Quer dizer, nós estamos falando, só para citar uma, de um departamento que teve Maria Odila, por exemplo, né? Que são pessoas que iluminaram toda a questão. E é um departamento que tem uma presença discente feminina muito atuante também, sempre, assim, na liderança dos diretórios, na movimentação política. E eu trabalho, talvez isso seja a coisa mais definitiva que eu possa falar nessa entrevista, eu gosto de trabalhar com a diferença. Eu sou muito crítico das identidades. Acho que Hitler gostava tanto das identidades que acabou provocando essa valorização democrática do trabalhar com a diferença. E eu gosto muito de trabalhar com mulheres. E acho que as mulheres gostam de trabalhar comigo também, porque eu tenho amados alunos do sexo masculino, muitos queridos, não é? Você mesmo citou o Luiz Felipe, enfim, tem. Nossa, Fabiano, Fábio, tem uma pleiade de homens também no meu harém. Mas, assim, as mulheres ocupam um lugar muito especial, até porque a história oral diz muito para elas, né? Assim, e particularmente na minha linhagem, trabalhando com subjetivo, com sonhos, por exemplo, acho muito difícil aluno, homem, conseguir fazer um trabalho que perscute a narrativa feminina de sonhos.
as mulheres conseguem muito mais. Mas isso para dizer que eu gosto muito da diferença. Acho que a democracia está no trabalho, no trato com a diferença. Tá certo, professor. Eu queria que você faça um pouquinho mais de uma figura que eu acho muito interessante, o senhor citou, claro, mas que é a professora Sônia Siqueira. E ela vem de uma escola muito interessante, ela foi orientanda, né, do professor Eduardo de Oliveira França, que o senhor já citou, mas eu nunca ouvi alguém falando um pouco a nível mais pessoal dela, sobre. Você poderia nos falar um pouco sobre a figura da professora Sônia? Com todo prazer. Não é? A professora Sônia, antes de mais nada, é um personagem. Não é? Ela, assim, vivencia toda uma série de situações, não é? Um posicionamento conservador assumido, certo? Publicamente assumido, o que provoca uma certa assim, crítica muito explícita, mas ela é, de todas as pessoas que eu conheci, a mais transparente. Assim, ela tem determinadas posições, até hoje, não é? Muito bem definidas dentro do pensamento conservador. E isso, de certa forma, não só a opunha à grande maioria do departamento, mas também assim fazia com que o departamento a visse de uma forma a não valorizar a extrema pesquisa que ela tem sobre a Inquisição. Assim, os trabalhos muito cuidados sobre direito e Inquisição, por exemplo, não é? Sobre mulher na Inquisição, sobre algumas questões que, assim, ela ainda está escrevendo sobre isso, e, em termos pessoais, assim, nós sempre tivemos uma diferença de posicionamento político muito claro, mas isto nunca foi percebido. Assim, havia como que uma separação, como se nós fôssemos assim, suplementares e não complementares. E, na verdade, eu acho ainda, que assim, a liberdade que ela me deu, por exemplo, de arrojar em determinados temas de aula, usar a literatura, por exemplo, que era algo que ela também fazia, mas os textos que eu escrevi eram quase sempre textos que não dialogavam politicamente com ela. E ela sempre deixou isso, não é? E sempre foi uma pessoa muito dedicada a assim, fazer com que a parte administrativa da universidade, do departamento, funcionasse em coerência com o andamento acadêmico, teórico. Não é? E ela, nesse sentido, ajudou muito o professor França, não é? Em todas as direções. E é uma pessoa notável. Até hoje está com 90 e poucos anos, continua trabalhando com uma ferocidade que me é exemplar, entende? E escreve bem, que é uma coisa rara. Olha, concordar com o senhor, viu? Porque eu li um livro só da professora Sônia, que é a Inquisição Portuguesa e a Sociedade Colonial, que é um livro que ela escreveu nos anos 70. E a mulher escreve bonito mesmo, viu? Que é outra coisa, né? Eu acho que não estou julgando, porque eu estou nesse meio, estou me
constituindo nessa observação. Tá? Eu acho que hoje o departamento escreve muito mais leve, muito mais solto, mas houve um tempo assim de um muito hermético, né, do departamento escrever com frases muito longas. A Sônia, porque ela sempre foi ligada à literatura, mas não só ela, né? Tem outras pessoas que têm uma redação lá no departamento mais solta, né? A própria Maria Odila. Uhum. É interessante. Professor, infelizmente, a gente está se encaminhando para o final da nossa conversa, mas eu não posso deixar de perguntar para o senhor acerca do governo Bolsonaro. Enfim, o senhor, como historiador, acho que ainda é muito difícil a gente olhar para uma perspectiva histórica, mas o olhar analítico ele nos permite fazer algumas concessões. O senhor consegue hoje, claro, no meio, a gente ainda está no meio do governo Bolsonaro, mas conseguir localizá-lo, que lugar que ele deverá ocupar na história do Brasil, como é que a memória acerca desse governo deverá ser produzida pelo caminho que nós estamos tendo? Bem, assim, eu vou dar duas respostas. Uma primeira pessoal, né? Acho que é um horror o que nós estamos vivendo. Assim, é uma tragédia. Eu acabo de receber um convite de uma editora para que eu republique um trabalho meu sobre a revolta da vacina. A editora mandou hoje o contrato para republicar o mesmo texto. Então, quando eu vejo um governo que se posiciona, não é, contra a vacina, eu acho que é o fim de uma utopia, não é, que nós, assim, a minha geração não merecia assim ver. Veja só, eu falo em geração aqui porque eu sou de uma geração que viveu a ditadura e a suposição da superação desse tempo. E agora nós caímos num ambiente, outra vez, que nos condena a pensar como nós não conseguimos vivenciar a utopia democrática. Agora, em termos históricos, eu gostaria de pensar o seguinte: nós temos que, primeiro, reconhecer que os militares que fizeram a República fizeram uma República à imagem e semelhança da corporação. Nós tivemos determinados momentos de retorno de uma ação militar que pontua que não nos tornamos republicanos em termos amplos. Não assumimos como um projeto da sociedade civil a República. E o que nós estamos vendo hoje, na presença de um ex-militar militante, é exatamente esse recrudescimento do dilema político brasileiro, até onde nós aprendemos democracia republicana. Não é? E acho que esse embate tem que ser mais explorado, não é? Da nossa eterna volta cíclica a condições militares, ainda que com alguns agentes. Tá? O tratamento que a gente vê agora sobre Amazonas sobre a Amazônia, é um tratamento que os militares davam lá atrás, é o mesmo
ah, ah, viés ainda, né? Mas, assim, eu tenho que ser otimista, né? Eu acho que se a gente fizer uma autocrítica, um exame de consciência bastante severo, a gente pode virar essa página ainda. Mas, por enquanto, está muito difícil. Tá certo, professor. Professor Tebe, muito obrigado por essa oportunidade, por esse papo. Eu estou muito feliz, viu? Eu espero ter quebrado a excentricidade da minha fala Não, com a minha professor. simplicidade e transparência. Acontece porque acho que quando eu estava na graduação, tudo era muito novidade, então eu me impressionava com tudo assim. Então eu lembro que quando eu ouvi, não, eu ouvi uma vez apenas na USP, quando eu tive por lá. E aí falou, ó, que lá é o SEB é bravo, viu? Então tinha pessoas que eu tinha um pouco medo da USP. Uma é o senhor, a outra é o professor Upiano. Então, agora eu vou ter que entrevistar o professor Upiano para quebrar essa, essa barreira. E olha, já vai quebrado, viu? Porque é uma pessoa muito doce. Enfim, essa coisa, né, de ver o fora e ver o dentro e ver no outro contexto. Eu aqui agradeço você, viu? Foi muito bom ter sido chamado de excêntrico. Certo, professor. E eu agradeço você, ouvinte, né, que nos acompanhou até agora na rádio, que está com a gente no YouTube. Até a próxima entrevista.